Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Olá, eu sou Juliana Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua audiência todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET, da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes queridos amigos que fazem o nosso programa acontecer. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio os integrantes da Patrulha Maria da Penha que atuam aqui em Santa Maria, Major Moreira e Soldado Abadier. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vamos começar contando um pouco da história, desde quando a patrulha atua aqui em Santa Maria e qual o seu principal objetivo aqui na nossa cidade. Bem-vindos. Bom, inicialmente agradecer a oportunidade que estão nos dando, né, de mostrar um pouco o serviço de policiamento, de polícia ostensiva do 1º Regimento. A Patrulha Maria da Penha, no estado do Rio Grande do Sul, né, foi em 2012, que instituíram-se algumas patrulhas, né? A Brigada Militar voltada à atenção à mulher vítima da violência, resolveu instituir e criar algumas patrulhas. Em Santa Maria, né, 2015, nós tivemos as primeiras patrulhas. Né? Certo. Qual é o principal objetivo da patrulha aqui na nossa cidade? Nós fiscalizamos as medidas protetivas ativas, certo. Tá? Fizemos um acompanhamento com as vítimas de violência e esse acompanhamento ele dura cerca de 6 meses, né? É uma forma de prevenir, né, a reincidência à violência, bem como orientar, instruir a vítima, encaminhar para alguma assistência se for necessário, certo. né? Através de visitas esporádicas? Sim, são feitas visitas mensais, né? A gente tem o cadastro delas e a gente faz as visitas conforme o nosso planejamento, sem avisá-las no caso. Com certeza. A pergunta que eu sempre faço agora com os meus convidados é se houve um aumento de atendimento durante a pandemia e quantas medidas estão ativas hoje? Com certeza houve um aumento, né, por conta do pessoal passar mais tempo em casa, né, algumas pessoas também ficaram desempregadas nesse período, né, isso gera também uma carga de estresse maior. A gente tem hoje cerca de 220 medidas ativas, que são as mulheres que nós acompanhamos, que são periódicas. Desde o início do ano já foram mais de 700 mulheres acompanhadas, né? Nossa. Que tiveram nosso atendimento desde o início do ano. Mas teve um aumento bem significativo nesse período de pandemia, com certeza. Quanto tempo após o registro a vítima já está amparada pela guarnição? Assim, ó, quando ela faz o registro, ela tem até 48 horas para receber do juiz a medida protetiva.
Certo. Após esse período, a Vara da Violência Doméstica já manda para a Patrulha Maria da Penha e a partir dali, conforme nossa escala de serviço, a gente já está apto com a medida em mãos. Claro que a gente tem todo um trabalho administrativo para ser feito antes de ir para a rua, né? Que é a confecção do cadastro, o estudo Sim. do caso, da vítima, da ocorrência, do agressor, né? Enfim, depois que a gente faz a pasta dela, que a gente conhece ela, né, virtualmente falando, certo. A gente vai até a sua residência, mas pode ser 15 dias no máximo. Entendi. Até porque vocês têm um relatório para ser repassado ao judiciário, correto? Exatamente. Cada vez que a gente faz a visita a essa vítima, a gente coloca ali o que ela falou, como ela está se sentindo, se teve algum fato novo nesse período, se teve uma nova ocorrência, uma tentativa da parte do agressor, né, em relação à vítima. E então, todo o relatório que a gente faz, a gente manda para ser anexado ao processo da vítima, certo. Ao processo da... Como é que é essa recepção por parte dessas mulheres? Vocês acham que vocês acabam criando um vínculo com elas com também? Certeza, sim. Elas gostam muito, né? Que bom. Elas se sentem acolhidas, elas percebem que tem alguém em quem confiar, em quem contar, em quem se abrir sem sentir vergonha, né? Sem ter preconceito com a sua história, porque apesar delas não deverem ter, muitas acabam tendo por conta de familiares, né? Então elas têm uma recepção bem boa. E claro, como as nossas visitas, elas são mais de uma vez, a gente, né, pode fazer até 6 visitas, se for o caso, né? 6 meses, prorrogável por maior período. Certo. A gente acaba criando um vínculo, sim, com essas mulheres. É uma visita ao mês, então? É a média que a gente mantém em Santa Maria em função do número de medidas que a gente tem, que é bem alto, né? Certo. Então a gente consegue fazer uma média de 10 visitas diárias, né? E para a mulher vítima, uma mensal. Às vezes, se tem um caso mais grave, a gente faz a cada 15 dias, dá uma atenção especial, né? Se existe essa necessidade. Perfeito. A guarnição, junto com teus colegas, quantas viaturas hoje existe disponível para a Patrulha Maria da Penha? A gente tem 2 patrulhas, né? São 2 equipes, né? Que trabalham de segunda a sábado, podendo trabalhar. Inclusive, trabalhamos feriados, podendo trabalhar também domingo. E é tipo, todos os dias tem patrulha, né? Certo. Quando não é uma equipe, é outra equipe. A gente sempre vai ter patrulha para atender essas mulheres. Perfeito. Outra pergunta que eu tenho bastante curiosidade em saber é se existe um registro do retorno do agressor ao lar. Sim, existem casos existem bastante casos, né? Não são todos como imaginam, né? Tem muitas mulheres que elas se mantêm firme na decisão, né? Só que, infelizmente, são outros fatores que influenciam nessa volta do agressor para o lar. Às vezes são fatores financeiros, né? Porque ela não consegue se manter com recursos próprios e daí acaba tendo muitas vezes que se submeter a um relacionamento abusivo, né? Infelizmente, é uma decisão que é da mulher, né? A gente não pode influenciar. Com certeza. Mas a gente tenta orientar e ajudar para que a mulher não volte com o agressor por motivos que, digamos, sejam alheios à sua vontade. Tipo, a necessidade de comida, de se sustentar, financeira mesmo. Sim, até porque esse apoio de vocês é essencial, né? Com certeza. E nós conversávamos nos bastidores, vocês trabalham com uma grande equipe, né? Sim, exatamente, como eu estava conversando contigo anteriormente, a Patrulha Maria da Penha é somente um elo de todos os órgãos que trabalham, né? A Delegacia da Mulher, né? É muito forte também na prevenção e na prisão dos agressores que descumprem a medida protetiva, a Vara da Violência Doméstica, né? O juiz, o Dr. Rafael, que expede as medidas protetivas, né? Com bastante urgência, bem rápido, a gente já recebe num dia, às vezes é menos de 24 horas, a gente já está com a medida em mãos. Então, esse trabalho, e também a gente tem assistente social, né? A gente tem psicólogos,
tem todo um pessoal por trás dos bastidores que também trabalham ajudando essas mulheres. Entendi. Mas aí eles não acompanham a patrulha, não, separado? A gente encaminha no caso da necessidade, né? Quando vê que a mulher precisa, a e vítima... esse encaminhamento é feito por vocês? Sim, muitas vezes a gente orienta, procura tal órgão, tal dia, tal endereço. Ou a gente chega no órgão e diz, a gente tá com uma situação grave, assim, vocês têm como ajudar, o que a gente faz, né? Uma rede de proteção. Uma rede de proteção, certeza. Exatamente. Que legal. Quantas famílias vocês atendem hoje em vulnerabilidade social? A gente tem, assim, em situação bem grave, umas 10. Mas em vulnerabilidade, eu acredito que mais de 20, assim. Sim. Pela atual situação que a gente está econômica, né, do país, mais de 20. Vocês já efetuaram alguma prisão em flagrante? No momento que chegaram na casa da mulher que é vítima da violência e o agressor está agredindo ela? Não aconteceu de estar agredindo. Aconteceu dele estar lá e a gente fazer o encaminhamento dele, né? Mas assim, porque o que acontece? A gente trabalha praticamente durante o dia, né? Sim. Então, assim, alguns casos mais graves, eles acontecem, tipo, no calar da noite, que nem a gente diz, daí são o efetivo ordinário, né, as viaturas que trabalham no policiamento, que fazem esse trabalho e que estão todos os dias fazendo, constantemente efetuando prisões, o número é bem alto. Perfeito. Há um trabalho preventivo por parte da patrulha? Acho que o trabalho de vocês o nosso já trabalho é uma prevenção. já é preventivo, porque o nosso objetivo principal como é que eu posso dizer? É apoiar a mulher para que ela não volte pro agressor, para que ela se sinta forte o suficiente psicologicamente, financeiramente, para que ela não volte para aquela vida de abuso, de violência, de desrespeito que as mulheres acabam vivendo por conta de, às vezes, de falta de uma orientação, de uma palavra que dê mais incentivo para a mulher se sentir capaz de pôr um fim naquela relação. Certo. E a maioria consegue superar esse... Sim, assim, no início parece que elas não vão, sabe? Elas ficam muito... Tem mulheres muito traumatizadas, né? Os casos muito graves. E às vezes são anos de abuso, anos de violência, 10 anos, 20 anos. Nossa. Que precisa de um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico. De toda uma equipe especializada. Exatamente, que não vai ser da noite pro dia, né? Com certeza. Mas assim, elas, na grande maioria, com o passar do tempo, elas conseguem refazer suas vidas, né? Às vezes voltar a trabalhar, porque muitas são impedidas de trabalhar pelos agressores, ter outros relacionamentos mais saudáveis, né? Que a gente diz. Certo. Então, a gente, pelo que a gente vê, tem uma proporção bem grande desse número. Que legal. Né? E daí é satisfatório para nós, né? Sim, com certeza. Um trabalho muito bonito de vocês. Obrigada. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco e voltamos já. Não sai daí. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. E tudo é possível. Não há nada
Estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, porque hoje estamos falando sobre violência contra a mulher. Por isso, eu estou recebendo aqui a Patrulha Maria da Penha. Soldado Badier e agora Soldado Michael, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que a comunidade que nos assiste também está bem feliz. Eu acho que é importante levar essa informação também para todo o público que nos assiste. E é preciso falar sobre a violência contra a mulher. O tabu em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é o que acontece aqui em Santa Maria, não é mesmo? Isso é um caso que vem de anos já, né? Com certeza. Que o pessoal acha que esse ditado tem que pôr em prática e na realidade é errado. Exatamente. Toda pessoa que vê uma outra sofrendo qualquer tipo de violência, seja a física ou até mesmo a psicológica, muito importante nos avisar. Quando eu digo nos avisar, liga o 190, certo. Fala a situação, não precisa se identificar se tem medo, mas pelo menos nos dê o endereço, nos dê a casa, nos passe a situação que está ocorrendo com aquela vítima. Com certeza, até porque é muito importante. Isso, e até porque hoje é com o vizinho, mas daqui a pouco é com um familiar, com né? certeza. Então a gente está aí para tentar ajudar da melhor forma possível. Com certeza. E às vezes as mulheres não conseguem, né, pedir socorro, então por isso a importância de quem vê ligar e pedir socorro por aquela mulher, porque pode estar salvando uma vida, né? Com certeza. E às vezes até nós conversávamos nos bastidores, né? O primeiro ato do agressor é quebrar o celular, impedir a vítima de pedir socorro, de pedir ajuda, né? Exatamente. Quantas visitas vocês realizam por dia? Hoje está em torno de 10, né? Mais ou menos pela quantidade, a gente tem uma quantidade bem elevada em Santa Maria e a gente procura fazer uma média de 10 visitas. Claro que isso varia entre 10 a 12, sim, mas geralmente é 10 visitas ao dia que a gente consegue fazer. Mas mesmo assim é considerado um número alto? Sim. Sim, porque se tu for analisar, a gente atende 50 mulheres por semana. Nossa. Então, né, é bastante. 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 Como é que é a recusa de atendimento por parte da vítima quando vocês chegam até a residência dela? A gente tem uma certidão que a gente preenche a cada visita. E nessa certidão a gente tem um campo ali que é sobre o retorno do agressor ao lar, sobre a recusa do atendimento, né? Então a gente preenche ali e conversa com ela para saber o porquê da recusa, que eu acho que é importante, porque daqui a pouco o cara tá ali e tá coagindo ela de alguma forma, então a gente procura tirar as maiores informações possíveis ali para ver se é realmente porque ela não quer ou porque ela está sendo coagida. E esse relatório é passado ao judiciário, né? Acho que já tinha falado. Sim. Ou também a Polícia Civil? Sim, assim, tem um outro campo que ele falou, que é o de vulnerabilidade, né? Os casos mais graves a gente enquadra como vulnerabilidade. Então, esses a gente encaminha com urgência para eles, para ter um conhecimento, um acompanhamento e para pedir providências, né? Porque daí acontece que muitas vezes a medida ela é muito eficaz, ela consegue afastar o agressor do lar, mas tem alguns que mesmo com a medida eles continuam perseguindo, procurando, invadindo a casa, quebrando a casa, sabe? Perseguindo elas no trabalho delas. Então, assim, quando a gente vê que a situação é mais delicada e requer uma atenção especial, a gente já faz esse encaminhamento e já entra em contato com os outros órgãos, né? Mas, assim, a recusa, que é o não querer da parte da vítima, ele é muito raro, assim. A gente pegou pouquíssimos casos, porque normalmente a recepção é muito boa. Que bom. Então, assim, é alguma outra que realmente não precisa, não tem interesse, sabe? Foi no calor da hora ali, ela fez o registro e depois até mudou de ideia, digamos assim. Certo. A medida protetiva, ela é uma medida, mas ela não é só, nós conversávamos nos bastidores, ela não é só a proximidade física, né? Conta pra nós como é que... Assim, a medida protetiva, ela protege a mulher de qualquer tipo de agressão, seja ela física, verbal, moral, financeira, enfim, intelectual. E assim, o que eu acho que tu está se referindo às ligações, né?
o que acontece? Muitas vítimas, elas acabam sofrendo perseguições via redes sociais, delas bloquearem o homem num número e o homem arrumar outro número, continuar ligando, fazer um Facebook falso e perseguir, colocar foto dela, expor ela. Então, assim, ó, também é uma forma de violência. E todo e qualquer ato que não é permitido a ele, ou seja, qualquer tipo de aproximação do agressor à mulher que tenha medida protetiva é descumprimento de ordem judicial, passível de prisão, né? Então, assim, ó, a gente tem por regra, em casos que nem esse de redes sociais, da advertência ao acusado, né? E quando persiste, pode sim ser decretado a prisão, inclusive. Qual é o número de advertências até a prisão? No máximo 2. No máximo 2. No máximo 2. Interessante. Falando no cumprimento da prisão, quantas prisões em decorrência do descumprimento? Assim, ó, em Santa Maria, quem faz as prisões são as viaturas que trabalham no policiamento ordinário, né? Então, assim, elas... Como é que eu posso dizer? É um número em torno de... mensal, assim, acredito que 5, 8 prisões no mês. Mas assim, ó, é como eu tinha te explicado nos bastidores. Eles recebem o descumprimento, o despacho, o mandado de prisão, e daí às vezes o agressor pode ser pego num outro lugar que não o da violência, né? Sim. Ou a própria polícia civil vai na casa do agressor porque sabe que ele tá com mandado e vai, consequência do descumprimento. Certo. Mas assim, a gente tem um número até bem elevado, né? Comparado Sim. às outras cidades, assim. Porque a gente tem muitas medidas protetivas, né? Na verdade, a gente tem bastante. Sim. E eu acho que a Patrulha Maria da Penha, ela é nível todo o Rio Grande do Sul, né? Mas não é todas as cidades que tem. tem. São cidades assim que já perceberam-se um número maior de violência doméstica, né? E daí por isso a necessidade da patrulha, do acompanhamento, desse trabalho específico. Foi feito um estudo, então? Sim, foi feito um estudo e um treinamento para que nós sejamos capacitados a trabalhar com essas mulheres. Essa era outra pergunta que eu ia fazer a vocês. Vocês passaram por algum treinamento de capacitação para conseguir lidar, né, com esse tipo de violência? Sim, a gente passou, né, pelo um treinamento, porque é um serviço mais específico, né? Sim. A gente, tanto eu quanto a minha colega, a gente era do policiamento ordinário, certo. A gente atendia Maria da Penha, só que é uma outra frente, né? Sim. É de uma outra maneira. E agora é um trabalho mais específico, a gente se preocupa com a mulher mais, de saber o que realmente aconteceu naquela ocorrência, de saber o pós-ocorrência, o que ela precisa para ela se manter, como é que muitas vezes está a relação dela com os filhos ou com os familiares, que talvez nesse período que ela teve com o agressor, ele acabou afastando ela, a maioria das vezes ele acaba afastando ela, né? A gente tenta, na realidade, colocar ela de volta no seio familiar dela. Certo. Durante a visita de vocês, e acredito, na minha opinião, que muitas sejam mães, a criança, durante a conversa que vocês têm com a mãe, a criança acompanha essa conversa? Assim, ó, na maioria das vezes não, certo. Né? Até porque a mulher tá falando muitas vezes, não vou dizer sempre, do pai das crianças, Sim. né? Então fica um pouco delicada a situação, porque por mais que muitas crianças também tenham medida protetiva, né? Isso é um fato bem importante. Tem outras que não têm e que mantêm convívio com o pai, porque tem que separar, né? Correto. Essa questão aí da vítima ser a mulher e não a criança. Sim, muitas vezes a criança também então tem a gente chega, quando é a primeira visita a gente se apresenta, né? Certo. Quando não é, elas já sabem e daí elas pedem, ai, fulaninho, vai pro teu quarto brincar, que certo. A mãe tem que conversar e daí a gente tem uma conversa mais íntima, digamos com certeza, assim, para preservar as crianças também, né? Sim, é importante. Como é que funciona a palestra de vocês de prevenção? Atualmente a gente está parado devido à pandemia, né? Sim. Mas assim que voltar, e a gente espera, né, e reza todos os dias que volte tudo à normalidade, a gente faz palestra sim, né, com foco em colégios principalmente, que daí a gente já tenta pegar
essa faixa etária das crianças, para já ir ensinando o correto para eles. Com certeza, desde o início. Isso, e até se eles verem alguma coisa estranha, eles poder passar para frente isso, né? Que às vezes acontece a violência dentro da casa e se torna normal, porque daqui a pouco o avô fazia aquilo, o pai faz e ele acha normal. Com certeza. Então, nas palestras, a gente tenta ensinar desde pequeno o que é correto para as crianças. Certo. E as instituições que fazem essa solicitação da palestra para vocês? Sim, normalmente são as instituições. Daí, claro, pode ser também em cursos, pode ser em faculdades, enfim, mas normalmente a gente já tem um público meio que pré-estabelecido, assim. Vocês conseguem fazer esse porque como a gente já tem um trabalho muito grande em fazer a visitação, que é o principal, digamos assim, manter o contato com aquela vítima, a gente não consegue, por exemplo, fazer todo o serviço palestras, né? Elas são pré-determinadas em algumas datas, assim, para manter um nível que dê para conseguir passar algumas informações, digamos assim, sem atrapalhar muito as nossas visitas. Certo, com certeza. E que agora, em função da pandemia, infelizmente, não tem. Acabou prejudicando. Ok. Eu quero agradecer demais a visita de vocês aqui no nosso programa. Esse espaço está à disposição sempre que vocês precisarem. Eu tenho certeza que o público de casa também gostou. Um assunto que me interessa bastante, eu gosto muito de falar sobre a violência contra a mulher. Então, parabéns a toda a corporação, aos colegas de vocês. Agradeço ao Major Moreira, ao Tenente Coronel Bastianello também. Muito obrigada. Podem fazer o encerramento de vocês. Não, a gente só quer deixar o recado que as mulheres, elas se sintam encorajadas, né? Quando elas se sentem desrespeitadas ou feridas de alguma forma, seja verbal, moral, em pedir socorro, pedir ajuda, pedir orientação, porque não precisa ter vergonha, né? A gente tem vítimas de todas as classes sociais, de todos os níveis escolares, isso é muito comum, né? Certeza. Então a gente luta, assim, eu não digo igualdade entre a mulher, porque nós não somos iguais, nós somos especiais. Com certeza. Né? Então a gente tem que ser tratada com respeito. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Espero que vocês tenham gostado. Temos um encontro marcado na semana que vem. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita toda terça-feira às 21 horas, quinta-feira às 20h30, sextas e domingos às 23 horas. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.